Numa única tarde de outono, Aurora Quintanilha perdeu tudo aquilo que acreditava ser para sempre. E foi justamente quando ficou sem nome, sem casa e sem futuro que ela encontrou, no canto mais esquecido do vale, o homem que toda a vila juraria ser impossível ao seu lado. Você já parou para imaginar o que se passa no coração de alguém que um dia foi reverenciada por todos e da noite para o dia virou o assunto preferido das línguas afiadas, o riso disfarçado atrás dos leques de renda? O cochicho nas portas da igreja? Você conseguiria recomeçar a vida do absoluto zero, sozinha, num pedaço de terra seca que ninguém nunca quis? Mas essa história aconteceu de verdade no interior de São Paulo, nas terras do Vale do Paraíba, no ano de 1909, quando o café ainda mandava nas almas e decidia os destinos das famílias com a mesma frieza com que o sol rachava o chão. Antes de começarmos essa viagem ao passado, eu quero te pedir uma coisa bem simples. Se você gosta de histórias de superação, de amor verdadeiro e de finais que aquecem o peito, escreva aqui embaixo nos comentários de qual cidade você está assistindo agora. Eu gosto de verdade de saber de onde vêm as pessoas que se sentam comigo para ouvir esses contos de antigamente. Aproveite também para deixar o seu like e se inscrever no canal, porque é assim, com gente como você, que essas histórias continuam vivas e atravessam o tempo. Agora, prepare um café bem quente, acomode-se na sua cadeira preferida e venha comigo conhecer Santa Fé do Vale. Naqueles tempos, dizer o sobrenome Quintanilha em Santa Fé do Vale era quase o mesmo que dizer o nome de uma lei. A casa grande da família erguia-se no alto de uma colina suave, cercada de cafezais que desciam em fileiras certinhas até onde os olhos alcançavam. E o casarão branco, de janelas azuis e varanda larga, parecia vigiar a vila inteira lá embaixo, com seus telhados de barro e sua igrejinha de torre torta. Quem chegava de fora, vindo pela estrada de terra que cortava o vale, perguntava primeiro pela fazenda dos Quintanilha, antes de perguntar qualquer outra coisa, porque era por ali que passava o dinheiro, o trabalho e o respeito de toda a região. No centro de tudo aquilo vivia Aurora. Aos 23 anos, ela era descrita pelas senhoras da vila com uma mistura de admiração e inveja que nem sempre conseguiam esconder. Tinha os cabelos escuros sempre presos com esmero, a pele guardada do sol sob chapéus de aba larga e um jeito de andar de queixo erguido que algumas chamavam de elegância e outras, em voz mais baixa, chamavam de orgulho. A verdade, que poucos se davam ao trabalho de enxergar, é que Aurora havia aprendido desde cedo que o mundo só tratava bem quem parecia forte, e por isso vestia a firmeza como quem veste uma armadura todas as manhãs, sem falhar um dia sequer. Seu pai, o coronel Firmino Quintanilha, era um homem de poucas palavras e muitos gestos largos. Gostava de receber, de oferecer jantares fartos, de mandar buscar tecidos finos na capital e vinhos que vinham de navio. A Aurora cresceu, acreditando que aquele mundo de abundância era tão sólido quanto as paredes grossas do casarão e que duraria para sempre, do mesmo modo que o rio que corria no fundo do vale parecia nunca secar. Ela não sabia, e o pai jamais lhe contou, que por baixo daquela fartura toda havia rachaduras se alastrando em silêncio, dívidas costuradas em outras dívidas, promessas penhoradas a credores da capital que sorriam nos jantares e somavam números no escuro. Entre todos os que rondavam a Casa Grande, havia um nome que as pessoas já tratavam como certo no futuro de Aurora. Damião Aragão, dono das terras vizinhas, herdeiro de uma família tão antiga quanto a dos Quintanilha, era apontado por toda a vila como o homem com quem ela se casaria. Damião tinha 30 anos, vestia-se com esmero, falava bonito e tinha a segurança tranquila de quem nunca precisou pedir nada 2 vezes.
Ele frequentava os jantares do coronel, elogiava a Aurora com palavras medidas e tratava o noivado, que ainda nem existia oficialmente, como um arranjo que era apenas questão de tempo e de conveniência. Aurora, por sua vez, nutria por ele algo morno, nem amor, nem aversão. Apenas a aceitação cansada de quem acredita que certas coisas na vida já vêm decididas de antemão. E havia também, naquele mesmo cenário, um homem que ninguém olhava duas vezes. Bernardo Vilas Boas trabalhava nas terras dos Quintanilha desde menino, cuidando dos animais, consertando cercas, carregando o que pesava. Era um sujeito alto e calado, de mãos calejadas e olhos atentos, que falava pouco e observava muito. Na vila, quando falavam dele, falavam com desdém. Diziam que era um homem rude, de poucas letras, gente da roça que servia para o trabalho braçal e nada mais. As moças não o notavam, os homens não o consultavam, e as senhoras finas torciam o nariz quando ele passava de chapéu na mão, cumprimentando com respeito a todos que mal respondiam. Ninguém, em sã consciência, jamais ousaria imaginar o nome de Bernardo perto do nome de Aurora. Eram, aos olhos do mundo, criaturas de planetas diferentes. Mas o destino, como você há de descobrir comigo nesta história, tem um humor estranho e uma justiça própria, e gosta de embaralhar exatamente as cartas que os homens juram que jamais se juntariam. Tudo começou a desmoronar numa tarde de abril, quando o coronel Firmino voltou da capital mais calado do que de costume. Aurora reparou que o pai mal tocou no jantar, que ficou longos minutos olhando a chama do lampião e que respondia às perguntas com um cansaço que ela nunca tinha visto naqueles olhos sempre firmes. Quando ela perguntou se estava tudo bem, ele apenas estendeu a mão por cima da mesa, segurou a dela e disse com a voz embargada que ela era a coisa mais bonita que ele havia feito na vida. Aurora riu sem entender, achou que era o cansaço da viagem e foi dormir sem saber que aquela seria a última conversa que teriam. Na manhã seguinte, o coronel Firmino não acordou. O coração, que tantos anos havia carregado segredos pesados demais, simplesmente parou durante o sono. A vila inteira veio ao enterro. Vieram de chapéu na mão, de lenço no rosto, e Damião postou-se ao lado de Aurora durante toda a cerimônia, a mão em seu ombro, como quem já assumia diante de todos o papel de protetor. Aurora, naquele dia, ainda era a herdeira dos Quintanilha. Ainda era a moça mais admirada do vale. Ela não tinha a menor ideia de que enterrava, junto com o pai, todo o mundo que conhecia. Foram precisas poucas semanas para que a verdade viesse à tona. Os credores da capital chegaram com seus papéis, seus carimbos e seus advogados de fala mansa. Sentaram-se na sala de visitas, onde antes se serviam licores, e explicaram a Aurora, com uma frieza educada que doía mais que qualquer grito, que a fazenda inteira estava comprometida. As terras, os cafezais, os móveis, os cavalos, a própria casa grande de janelas azuis, tudo havia sido dado como garantia de dívidas que o coronel acumulara por anos para manter as aparências de uma riqueza que já não existia. Aurora ouviu tudo de pé, com as mãos cruzadas, sem deixar uma lágrima cair na frente daqueles homens, porque a armadura que ela vestia desde menina não permitia menos que isso. Mas por dentro, ela sentia o chão se abrir. Nos dias que se seguiram, Aurora aprendeu uma das lições mais amargas que a vida tinha guardado para ela. Descobriu que a admiração das pessoas é como a sombra das árvores ao meio-dia, curta e traiçoeira, que recua no exato momento em que mais se precisa dela. As mesmas senhoras que disputavam um lugar à sua mesa nos jantares de domingo passaram a atravessar a rua quando a viam chegar. As mesmas moças que copiavam seus vestidos e imitavam o seu jeito de falar, agora cochichavam atrás dos leques e riam baixinho quando ela passava. A vila inteira,
que antes se curvava diante do sobrenome Quintanilha, parecia agora encontrar um prazer secreto em ver a moça orgulhosa reduzida a pó. Aurora caminhava pela praça de queixo erguido, como sempre, mas cada cochicho era uma agulha, cada riso disfarçado era uma pedra, e a armadura que ela vestia desde menina começava, pela primeira vez, a rachar. Foi então que veio o golpe que ela jamais esperava. Damião Aragão, o homem que todos juravam que se casaria com ela, o homem que pousara a mão em seu ombro durante o enterro do pai, como quem assumia uma promessa diante de Deus e da vila, mandou chamar Aurora para uma conversa. Recebeu-a na varanda de sua própria fazenda, ofereceu-lhe um chá que ela não tocou e falou com aquela voz medida de quem ensaiou cada palavra diante do espelho. Disse que lamentava profundamente a situação dela, que sentia no coração a tragédia que se abatera sobre a família Quintanilha, e que justamente por respeitá-la, tanto sentia-se na obrigação de ser honesto. Explicou que um homem da posição dele tinha responsabilidades, compromissos com o nome da própria família, com a memória dos pais, com o futuro dos negócios. E que, infelizmente, uma união com uma moça sem dote, sem terras e cercada de dívidas seria vista pela sociedade como uma imprudência, quando não como uma loucura. Aurora ouviu tudo sem piscar. Não implorou, não chorou, não baixou os olhos. Apenas perguntou com uma calma que assustou o próprio Damião se era isso então que valia o respeito que ele tanto dizia ter por ela. Ele desviou o olhar, mexeu na xícara e respondeu que ela um dia entenderia, que a vida era feita de escolhas práticas e que ele torcia sinceramente para que ela encontrasse o seu caminho. Aurora levantou-se, agradeceu o chá que não bebeu com uma ironia que passou despercebida e saiu daquela varanda com as costas tão retas quanto entrara. Só na estrada de volta, longe dos olhos de todos, debaixo de uma figueira velha, foi que ela finalmente deixou que 2 lágrimas escorressem. Foram apenas 2. Depois enxugou o rosto com as costas da mão, respirou fundo o ar carregado de poeira e de café e decidiu que não daria a ninguém o prazer de uma terceira. Quando o inventário se encerrou e os credores recolheram tudo o que havia para recolher, sobrou para Aurora uma única coisa em todo o vasto patrimônio dos Quintanilha. Era um pedaço de terra distante, lá nos confins do vale, do outro lado do rio, num lugar que o povo chamava de Recanto das Pedras. Tratava-se de uma gleba pequena e esquecida, com uma casa de pau a pique caindo aos pedaços, um terreno pedregoso que dizia-se não dar plantio, e uma fama ruim que ninguém sabia explicar direito de onde vinha. O coronel Firmino havia comprado aquele lote anos antes por motivos que ninguém entendeu, e nunca fizera nada com ele. Os credores torceram o nariz para a terra ruim, avaliaram-na em quase nada e deixaram-na para a herdeira como quem joga uma migalha a um mendigo, mais por formalidade que por generosidade. A vila riu da herdeira dos Quintanilha, que agora era dona de um casebre no fim do mundo. As línguas afiadas tiveram dias de festa. Diziam que Aurora não aguentaria uma semana, que voltaria correndo para implorar abrigo a alguma parenta, que uma moça criada na seda não saberia nem acender um fogão a lenha. A tia Idalina, irmã do falecido coronel, uma senhora de igreja e de aparências, ofereceu a Aurora um quarto em sua casa na vila, mas a oferta vinha embrulhada em condições. Aurora teria que se comportar com discrição, evitar ser vista, aceitar com humildade a sua nova condição de parenta pobre e, principalmente, parar com aquele orgulho que, segundo a tia, tinha sido a causa de todas as suas desgraças. Idalina dizia tudo aquilo em nome do amor, com a voz doce de quem reza, mas cada palavra era uma corrente, e Aurora reconheceu na hora o tamanho daquela jaula. Ela agradeceu à tia,
recusou o quarto e tomou a decisão que escandalizou Santa Fé do Vale mais do que qualquer outra coisa naquele ano. Anunciou que iria, ela mesma, sozinha, morar no Recanto das Pedras e fazer daquela terra ruim o seu sustento. As pessoas acharam que ela tinha enlouquecido de desgosto. A tia Idalina chorou na igreja dizendo que a sobrinha estava se atirando num precipício por puro orgulho. Mas Aurora, pela primeira vez na vida, sentiu uma estranha clareza. Se ela tinha perdido tudo o que os outros lhe deram, ao menos construiria, com as próprias mãos, alguma coisa que ninguém pudesse tirar dela. Era pouco, mas era dela. Numa manhã fria de maio, com a névoa ainda agarrada aos cafezais alheios, Aurora subiu numa carroça emprestada, levando o pouco que lhe restara. Levava 2 baús de roupas que já não combinavam com a vida que a esperava, alguns poucos utensílios, uma imagem de santa que fora de sua mãe e uma caixa de lata amassada que ela encontrara esquecida no fundo de um armário do casarão. Dentro daquela lata havia sementes guardadas com esmero pela avó dela, a velha Dona Aurélia, que em vida tinha fama de fazer brotar flores até em chão de pedra. Eram sementes de toda espécie, algumas raras, embrulhadas em papéis com anotações de uma letra miúda e caprichada. Aurora não sabia ainda o quanto aquela lata enferrujada significaria. Naquele momento, guardou-a apenas porque era a única coisa que lhe restava da avó. A única pessoa que em toda a sua infância a havia abraçado sem cobrar nada em troca. A viagem até o Recanto das Pedras foi longa e silenciosa. A estrada descia para o fundo do vale, atravessava o rio por uma ponte de madeira que rangia a cada tábua e seguia por um caminho cada vez mais estreito, engolido pelo mato dos 2 lados. Quanto mais avançavam, mais o coração de Aurora apertava. Ela olhava as próprias mãos brancas e finas, que nunca tinham segurado nada mais pesado que uma xícara de porcelana ou uma agulha de bordado, e perguntava-se em silêncio se a tia Idalina não teria razão afinal. Mas então erguia o queixo, fitava o caminho à frente e repetia para si mesma que voltar não era uma opção. Atrás dela só havia o riso da vila. Adiante, ao menos, havia o desconhecido, e no desconhecido sempre cabe uma esperança. E foi pensando na avó que Aurora encontrou forças para aquela viagem. Dona Aurélia havia sido, em toda a sua infância, a única pessoa que a tratara sem cobranças. Enquanto o coronel Firmino se preocupava com as aparências e a enchia de regras sobre como uma moça fina deveria se portar, a avó a levava pelos quintais, ensinava-lhe os nomes das plantas, mostrava-lhe como uma semente sequinha e sem graça podia, com um pouco de água e de paciência, virar uma roseira inteira. Aurora lembrava-se das mãos enrugadas da avó, afundando na terra preta sem medo de sujar. Lembrava-se do cheiro de alecrim que Dona Aurélia carregava no avental. Lembrava-se da voz mansa contando que cada flor tem o seu tempo de abrir e que apressar não adianta de nada. Foi Dona Aurélia quem lhe dissera certa vez, numa tarde que Aurora guardaria para sempre, que a vida um dia haveria de tirar dela tudo aquilo que era de mentira, mas que jamais conseguiria tirar aquilo que ela aprendesse a fazer com as próprias mãos. Na época, menina mimada que era, Aurora não entendeu nada daquelas palavras. Achou que eram apenas conversas de gente velha. Só agora, balançando na carroça rumo ao desconhecido, com a lata de sementes apertada contra o peito, ela começava a compreender que a avó lhe deixara, sem que ninguém percebesse, a herança mais valiosa de todas, valiosa demais para que qualquer credor pudesse confiscar. Quando Dona Aurélia morrera, anos antes, Aurora era ainda muito jovem, e a casa grande inteira se vestiu de luto com a pompa de sempre, mas poucos choraram de verdade. Aurora chorou. Chorou escondida no quarto.
abraçada a um lenço que ainda guardava o cheiro de alecrim da avó. E foi a única a notar que no fundo do armário da velha senhora ficara esquecida uma lata de lataão amassada, cheia de papeizinhos dobrados com uma letra miúda. Ninguém deu valor àquilo. Aurora guardou. Não sabia explicar por quê, mas guardou e levou aquela lata consigo por todos os cômodos e por todas as mudanças da vida, sem nunca abrir, como quem guarda um pedaço de afeto para uma hora de necessidade que ainda não sabia que viria. Agora, a hora tinha chegado, e Aurora pressentia, sem ainda entender direito, que aquele pedaço de afeto guardado seria a sua salvação. Quando a carroça finalmente parou, ao cair da tarde, diante daquilo que seria o seu novo lar, Aurora desceu devagar e ficou olhando em silêncio. A casa era ainda pior do que diziam. As paredes de pau a pique estavam esburacadas, deixando ver o barro e as varas por baixo. O telhado tinha falhas por onde o céu espiava. A porta pendia torta de uma única dobradiça enferrujada, e o mato havia tomado conta de tudo, subindo pelas paredes, invadindo o que um dia fora um terreiro. Um silêncio pesado pairava sobre o lugar, quebrado apenas pelo canto distante de um pássaro e pelo sussurro do vento entre as folhas. O carroceiro, um homem velho e supersticioso, descarregou os baús com pressa, recusou-se a entrar na casa, benzeu-se 2 vezes e foi embora antes que a noite caísse, deixando Aurora sozinha diante das ruínas do seu recomeço. A primeira noite no Recanto das Pedras foi a mais longa da vida de Aurora. Ela varreu como pôde um canto da casa, estendeu um colchão fino sobre o chão de terra batida e acendeu uma vela que tremia a cada sopro de vento que entrava pelas frestas. Os ruídos da mata eram muitos e desconhecidos. Cada estalo de galho, cada pio de coruja, cada farfalhar no escuro fazia o seu coração disparar. Ela, que dormira a vida inteira em lençóis de linho, atrás de portas sólidas e janelas trancadas, agora encolhia-se sozinha numa casa sem porta, ouvindo a respiração da floresta. Abraçou os joelhos, fitou a chama da vela e, por um instante, quase deixou que o medo a vencesse. Mas então pensou na avó, na velha Dona Aurélia, que costumava dizer que a terra nunca abandona quem a respeita e que toda semente, por menor que seja, carrega dentro de si uma floresta inteira. Aurora apertou a lata de sementes contra o peito, como quem abraça uma promessa, e assim, entre o medo e a teimosia, adormeceu. Acordou com o canto dos galos de alguma propriedade distante e com a luz fria da madrugada entrando pelos buracos do telhado. Por um segundo, no limbo entre o sono e a vigília, esqueceu-se de onde estava e esperou ouvir os passos das criadas, o cheiro do café sendo coado na cozinha do casarão. Mas a realidade veio logo, fria e nítida. Aurora levantou-se, sentindo o corpo dolorido pela noite no chão duro, e saiu para enfrentar, à luz do dia, o tamanho do desafio que havia escolhido. À claridade, o lugar revelava-se ainda mais desolado e, ao mesmo tempo, estranhamente bonito. Havia uma nascente de água limpa brotando entre as pedras nos fundos do terreno. Havia árvores antigas de tronco retorcido. Havia um silêncio que, agora, já não parecia tão ameaçador, mas quase generoso. Aurora respirou fundo, arregalou as mangas do vestido mais simples que tinha e tentou começar. Foi aí que descobriu a verdadeira dimensão da sua ignorância. Não sabia acender o fogão a lenha. Não sabia onde buscar a água sem se molhar inteira. Não sabia distinguir uma erva boa de uma erva daninha. Tentou capinar um pedaço do terreiro e em poucos minutos as mãos finas estavam em carne viva, as palmas ardendo, os dedos sangrando. Tentou consertar a porta e quase a derrubou de vez. Tentou tirar água da nascente com um balde e voltou ensopada e frustrada. O sol subiu,
O calor apertou e Aurora, no meio daquele terreiro tomado pelo mato, finalmente sentou-se numa pedra e permitiu-se, pela primeira vez desde a morte do pai, chorar de verdade. Chorou com vontade, com sons que ela nem sabia que existiam dentro de si. Chorou pela casa perdida, pelo pai morto, pelo noivo covarde, pela vila cruel, pelas mãos feridas, pela vergonha de não saber fazer nada que prestasse. Chorou tudo aquilo que a armadura nunca tinha deixado sair. Foi exatamente nesse momento, quando ela se sentia mais sozinha em todo o mundo, que ouviu o ruído de passos firmes no caminho. Aurora ergueu o rosto molhado, depressa enxugou as lágrimas com as costas das mãos feridas e tratou de recompor o queixo erguido por puro instinto. Pelo atalho que cortava a mata, surgiu a figura alta e larga de um homem a pé, com um chapéu de palha gasto, uma enxada apoiada no ombro e um embrulho de pano na outra mão. Levou um instante para que ela o reconhecesse, e quando o reconheceu, não soube se ficava aliviada ou ainda mais constrangida. Era Bernardo Vilas Boas, o trabalhador calado das antigas terras da sua família, o homem que a vila inteira tratava como gente menor. Bernardo parou a uma distância respeitosa, tirou o chapéu da cabeça e cumprimentou-a com um aceno breve. Não comentou os olhos vermelhos dela, não comentou as mãos feridas, não comentou a casa caindo aos pedaços. E Aurora, mais tarde, perceberia que aquela ausência de comentários tinha sido a primeira gentileza que alguém lhe oferecera em muitas semanas. Ele explicou, com poucas palavras e a voz baixa, que soubera na vila que a senhorita Aurora tinha vindo morar no Recanto das Pedras sozinha. Disse que conhecia bem aquela terra, que tinha trabalhado naquelas bandas em tempos antigos, e que, se ela permitisse, gostaria de ajudar a pôr a casa de pé. Aurora, com o orgulho ainda em carne viva, perguntou de modo seco quanto ele cobraria por isso, porque deixou claro, com a voz dura, que não aceitava esmola de ninguém. Bernardo encarou-a com calma, sem se ofender, e respondeu que não cobrava nada, que tinha conhecido o falecido coronel, e que era apenas um modo de honrar a memória de um homem que, certa vez, fizera um bem à família dele. Não explicou que bem era esse. E havia algo na sua simplicidade, na ausência total de pena ou de deboche no seu olhar, que desarmou Aurora o suficiente para que ela, contra todo o seu costume, aceitasse. Naquele primeiro dia, Bernardo trabalhou em silêncio do meio da manhã até o sol começar a descer. E enquanto trabalhava, Aurora foi descobrindo espantada o quanto havia para aprender. Ele acendeu o fogão a lenha num instante, explicando sem soberba como dispor a lenha para que o ar circulasse e a chama pegasse. Mostrou-lhe a forma certa de segurar a enxada para que o esforço viesse das pernas e das costas, e não apenas das mãos, poupando a pele. Ensinou-a a reconhecer, ali mesmo no terreiro, quais ervas serviam para temperar a comida, quais serviam para curar feridas e quais era melhor arrancar. Consertou a dobradiça da porta com uma habilidade tranquila, como quem já fez aquilo 1000 vezes. E, mais do que tudo, fez tudo isso sem nunca, uma única vez, tratar a Aurora como uma tola, sem nunca rir da sua falta de jeito, ensinando com uma paciência que ela jamais imaginaria encontrar num homem que o mundo dizia ser rude e ignorante. Ao fim daquela tarde, quando Bernardo recolheu as ferramentas para ir embora, Aurora reparou em algo que a deixou intrigada. Antes de partir, ele tirou do embrulho de pano um pedaço de papel dobrado, algumas sementes de feijão e de abóbora, e deixou tudo sobre a soleira, dizendo apenas que aquilo daria comida rápida enquanto o resto não vinha. Mas o que chamou a atenção de Aurora foi o papel. Era uma espécie de mapa rabiscado do terreno, indicando onde a terra era melhor, onde havia sombra demais, onde a água da nascente corria por baixo. E aquele mapa estava desenhado com traços firmes e acompanhado de palavras escritas numa letra clara e organizada.
Aurora ficou olhando aquilo por um longo tempo depois que ele se foi. Um homem que a vila inteira jurava não ter letras havia deixado para ela um bilhete escrito com mais capricho do que muita gente fina que ela conhecera. Foi a primeira vez que Aurora desconfiou que talvez houvesse, naquele homem calado, muito mais do que os olhos do mundo conseguiam ver. Os dias seguintes caíram numa rotina que, sem que Aurora percebesse, foi aos poucos costurando a sua nova vida. Bernardo aparecia logo cedo, quando a névoa ainda cobria o fundo do vale, sempre de chapéu na mão e com um cumprimento breve. Trabalhava boa parte da manhã, ensinava sem pressa e ia embora antes que o sol começasse a baixar, para não dar o que falar às línguas da vila, que já tinham bastante assunto. Aurora, que no início o observava de longe, com a desconfiança de quem nunca precisou contar com ninguém, foi descobrindo que aprendia rápido quando não tinha medo de errar. Suas mãos, antes brancas e inúteis, foram ganhando firmeza. As bolhas viraram calos, os calos viraram força, e a força aos poucos virou um orgulho novo, diferente do antigo, um orgulho que vinha de dentro e não do espelho dos outros. Numa dessas manhãs, enquanto preparavam um canteiro, Aurora finalmente reuniu coragem para perguntar a Bernardo sobre o bilhete escrito. Quis saber, meio sem jeito, onde ele tinha aprendido a escrever tão bem, já que na vila todos juravam que ele mal sabia assinar o próprio nome. Bernardo continuou afofando a terra por um instante, como quem decide o quanto vai contar, e então respondeu com simplicidade. Contou que, quando menino, fora ajudante na sacristia da Igreja Velha e que o antigo padre, um homem bondoso já falecido, percebera nele uma curiosidade rara e o ensinara a ler e a escrever às escondidas, nas tardes vagas, usando os livros empoeirados da paróquia. Disse que lia tudo o que caía em suas mãos, almanaques, jornais velhos, tratados de plantio, histórias de outras terras, e que guardava o que aprendia para si, porque tinha descoberto cedo que um homem pobre que demonstra saber demais costuma incomodar mais do que agradar. Por isso deixava o mundo pensar que era um simplório. Era mais fácil assim, explicou sem amargura, apenas com a serenidade de quem fez as pazes com a própria sorte. Aurora ouviu aquilo em silêncio e sentiu uma vergonha tardia ao lembrar de quantas vezes, na vida antiga, ela mesma havia passado por aquele homem sem vê-lo de verdade. Foi também por esses dias que Aurora abriu a lata de sementes da avó. Sentou-se com Bernardo à sombra de uma árvore e juntos foram desembrulhando os papeizinhos com a letra miúda de Dona Aurélia. Havia sementes de hortaliças comuns, mas havia também algumas que fizeram os olhos de Bernardo brilharem de um jeito que Aurora nunca tinha visto. Eram sementes de uma variedade antiga de flores e de árvores frutíferas que, segundo ele, já quase não se encontravam mais na região, guardadas com um cuidado que só quem ama a terra de verdade consegue ter. Bernardo manuseou aqueles pacotinhos com uma delicadeza quase reverente e disse a Aurora que a avó dela devia ter sido uma mulher e tanto, porque aquelas sementes valiam mais do que muito ouro, não pelo preço, mas pelo que eram capazes de fazer brotar. Naquela tarde, eles plantaram juntos as primeiras delas, lado a lado, os dedos roando a mesma terra, e Aurora sentiu, pela primeira vez em muito tempo, algo parecido com esperança criando raiz dentro do peito. O trabalho foi dando frutos devagar, como tudo o que é verdadeiro. O terreiro limpo começou a ganhar forma. A casa, remendada aqui e ali, já protegia da chuva e do frio. Os primeiros brotos de feijão e de abóbora romperam a terra, verdes e teimosos, e Aurora corria para vê-los toda manhã, como uma menina diante de um milagre. Bernardo, vendo o entusiasmo dela, deixava escapar de vez em quando um sorriso discreto, daqueles que mal mexem o canto da boca, mas que iluminam o olhar inteiro. E Aurora, sem querer, foi reparando nesses sorrisos.
Reparava na força tranquila das mãos dele, no cuidado com que ele tratava até o menor dos brotos, na maneira como ele falava com os animais, como se eles entendessem. Eram detalhes pequenos, quase invisíveis, mas que se acumulavam dentro dela como gotas que enchem um cântaro devagar. Uma tarde, surpreendidos por uma chuva repentina de fim de inverno, os dois correram a se abrigar sob o beiral da casa, rindo da própria pressa, encharcados e ofegantes. Por um instante, ficaram ali, lado a lado, muito próximos, vendo a chuva lavar o terreiro que tanto trabalho lhes custara. Aurora percebeu que Bernardo a olhava de um jeito diferente e que ela mesma não desviava os olhos como o costume mandava. Ele então, num gesto tímido, comentou em voz baixa que a senhorita Aurora ficava ainda mais bonita assim, com os cabelos soltos pela chuva e a terra nas mãos, do que em todos os vestidos finos que ele se lembrava de tê-la visto usar nos tempos do casarão. Disse aquilo e logo desviou o olhar, sem jeito, como quem se assusta com a própria ousadia. Aurora sentiu o rosto esquentar e não soube o que responder. Ficaram os dois em silêncio, ouvindo a chuva, e naquele silêncio cabia muito mais do que qualquer palavra poderia dizer. Foi mais ou menos por essa época que Aurora precisou descer até a vila pela primeira vez desde que se mudara para o recanto. Faltavam-lhe alguns mantimentos que a terra ainda não dava. Um pouco de sal, querosene para o lampião, linha para costurar, e não havia outro jeito senão enfrentar de novo os olhares de Santa Fé do Vale. Bernardo ofereceu-se para acompanhá-la, e ela, que antes teria recusado por orgulho, aceitou de bom grado, porque já tinha aprendido que enfrentar as coisas ao lado dele era sempre mais leve. Desceram juntos numa manhã de feira, ela com o seu vestido mais simples e a cesta no braço, ele de chapéu na mão, conduzindo o velho animal de carga. E a vila, claro, não perdoou. Mal puseram os pés na praça, os cochichos começaram. As mesmas senhoras de sempre interromperam suas conversas para encarar a cena, e algumas fizeram questão de falar alto o suficiente para serem ouvidas, comentando que era um absurdo que a filha do coronel Firmino tinha perdido não só a fortuna, mas também a vergonha, andando pela vila ao lado de um peão, como se fossem iguais. Aurora sentiu o rosto arder e, por um instante, o velho impulso de baixar a cabeça e fugir quase a venceu. Mas então olhou de relance para Bernardo e viu que ele caminhava sereno, de cabeça erguida, sem se deixar abalar por nenhum daqueles venenos, e aquela serenidade dele foi como um esteio. Aurora endireitou as costas, cumprimentou com educação cada pessoa que cruzou o seu caminho, mesmo as que torciam o nariz, e fez as suas compras com a dignidade tranquila de quem não deve satisfação a ninguém. No armazém, o comerciante, um homem gordo e de riso fácil chamado seu Otávio, atendeu-a com uma frieza calculada, e quando Aurora foi pagar, insinuou em voz baixa com um sorriso torto que esperava que o dinheiro de uma moça na situação dela fosse mesmo bom. Foi aí que Bernardo, sem alterar a voz, pousou as moedas no balcão e disse apenas que o dinheiro de quem trabalha honestamente a terra vale mais do que o de muita gente que vive de herança e de juros. O comerciante engoliu em seco e não respondeu. Algumas pessoas que ouviram trocaram olhares, e Aurora percebeu com surpresa que nem todos ali a desprezavam. Uma lavadeira de mãos vermelhas piscou para ela com simpatia. Um menino de rua sorriu. Um velho lavrador tocou o chapéu num cumprimento respeitoso. Eram poucos, mas eram sinais, sementes de uma mudança que só muito mais tarde daria flores. Na volta para casa, já com a tarde caindo, Aurora ia calada, remoendo a humilhação e ao mesmo tempo surpreendentemente em paz. Foi ela quem quebrou o silêncio, perguntando a Bernardo como ele conseguia não se importar com o que os outros diziam, como tinha aprendido a carregar o desprezo dos outros sem deixar que ele o ferisse por dentro.
Bernardo caminhou um tempo sem responder, escolhendo as palavras como sempre fazia. E por fim, disse que aprendera cedo, ainda menino, que a opinião dos outros é como o vento, vai e vem, muda de direção conforme o dia, e que quem constrói a casa do seu valor sobre o vento acaba sempre com a casa no chão. Disse que preferia construir sobre aquilo que sabia ser verdade dentro de si, e que a verdade dentro dele era simples, que ele era um homem honesto, que trabalhava, que não devia nada a ninguém, e que isso bastava. Aurora ouviu aquilo e sentiu mais uma vez que aprendia com aquele homem lições que nenhum dos professores caros da sua infância jamais lhe ensinara. Poucas semanas depois daquela primeira ida à vila, aconteceu uma coisa que mudou para sempre o modo como Aurora se enxergava. A horta já dava bem mais do que ela e Bernardo conseguiam consumir, e foi ele quem sugeriu, com a discrição de sempre, que ela levasse o excedente para vender na feira de sábado. Aurora hesitou. Uma coisa era descer à vila para comprar o necessário. Outra, bem diferente, era expor-se atrás de uma banca. Ela, a antiga herdeira dos Quintanilha, apregoando hortaliças como qualquer lavradora. O orgulho antigo ainda mordia, mas a necessidade era maior, e havia também, no fundo, uma teimosia nova que pedia para ser posta à prova. Aurora encheu 2 cestos com os tomates mais bonitos, maços de cheiro verde, abóboras e alguns pés de alface de um verde tão vivo que pareciam pintados, e desceu à feira de manhã cedo com o coração na boca. No começo, foi exatamente como ela temia. Algumas pessoas paravam diante da banca só para encarar, para confirmar com os próprios olhos até onde a filha do coronel tinha decaído. E cochichavam entre si com aquele riso de canto de boca que Aurora já conhecia bem. Mas aos poucos aconteceu uma coisa que ninguém esperava. As pessoas começaram a reparar na qualidade do que estava ali. Os tomates eram maiores e mais vermelhos do que os de qualquer outra banca. A verdura era mais viçosa e havia algumas flores que há anos não se viam na região. Uma cozinheira de uma das casas boas da vila comprou tudo o que havia de tomate. Uma senhora encantou-se com as flores e levou um maço inteiro. Antes do meio-dia, os 2 cestos de Aurora estavam vazios e ela segurava nas mãos, pela primeira vez na vida, um dinheiro que era inteiramente seu, ganho com o próprio trabalho, sem dever nada a ninguém. Aurora ficou olhando aquelas poucas moedas na palma da mão com uma emoção que ela mesma teve dificuldade de entender. Não era o valor, que era pequeno, era o que aquilo significava. A vida inteira ela tinha tido dinheiro de sobra, dinheiro que vinha do pai, dinheiro que comprava vestidos e joias e jantares, e nunca aquilo lhe dera a menor sensação de orgulho, porque não era dela, era apenas emprestado de uma fortuna que ela não ajudara a construir. Aquelas moedinhas de feira, suadas e modestas, valiam para ela mais do que toda a riqueza perdida, porque eram a prova viva de que ela conseguia, sim, sustentar-se com as próprias mãos, de que não era a criatura inútil que a vila jurava que ela fosse. No caminho de volta, mostrou as moedas a Bernardo com um sorriso de menina, e ele, entendendo perfeitamente o tamanho daquilo, disse apenas que aquele era o dinheiro mais honrado que ela jamais teria nas mãos, e que nenhuma herança do mundo se comparava ao gosto de uma conquista assim. Daquele sábado em diante, a banca de Aurora virou presença certa na feira, e o que começara como vergonha foi virando, semana após semana, motivo de um orgulho calado e firme. O inverno daquele ano foi rigoroso no fundo do vale. Veio um frio cortante, daqueles que descem da serra de madrugada e entram pelos ossos, e com ele veio também uma chuva fina e teimosa que durou dias. Aurora,
ainda não totalmente acostumada àquela vida de esforço, insistiu em terminar de cobrir um canteiro novo debaixo da garoa, encharcou-se até os ossos e, na manhã seguinte, amanheceu ardendo em febre. Foi uma febre brava, dessas que tiram a pessoa do mundo, deixando-a a tremer debaixo das cobertas, com o corpo doendo e a mente vagando entre sonhos confusos. E foi nesse estado de fragilidade total, ela que sempre fizera questão de parecer forte, que Aurora descobriu a profundidade do cuidado de Bernardo. Ele não saiu do lado dela. Improvisou remédios com as ervas que conhecia, fez chás amargos que a obrigava a tomar de colher em colher, aquecia panos e os punha na testa dela para baixar a febre, e velou noites inteiras sentado num banquinho ao lado do catre, cochilando apenas o suficiente para não deixá-la sozinha. Nos momentos em que a febre afrouxava e Aurora recuperava a lucidez, encontrava sempre aquele homem ali, os olhos cansados, mas atentos, a mão grande e calejada segurando a dela com uma delicadeza que desmentia toda a fama de rude que o mundo lhe dera. Numa dessas madrugadas, meio entre o sonho e a vigília, Aurora ouviu Bernardo murmurar baixinho, achando que ela dormia, um pedido quase como uma reza, pedindo que ela ficasse boa, dizendo que não sabia mais como seria a vida dele sem aquele riso dela iluminando o terreiro toda manhã. Aurora fingiu que dormia, mas guardou aquelas palavras no lugar mais fundo do peito e soube, ali, com a certeza tranquila das coisas verdadeiras, que estava perdidamente apaixonada por aquele homem. Quando a febre finalmente cedeu, dias depois, e Aurora pôde enfim levantar-se, fraca mas viva, encontrou a casa em ordem, o fogo aceso, uma sopa quente esperando, e sobre a mesa rude de madeira, um pequeno buquê de flores do campo que Bernardo havia colhido para ela. Ela olhou aquelas flores simples, olhou aquele homem que tinha cuidado dela sem pedir nada em troca, e sentiu os olhos se encherem de água. Não disseram nada um ao outro sobre o que tinha acontecido naquelas madrugadas. Não precisavam. Algumas coisas entre duas pessoas dispensam palavras, porque já foram ditas 1000 vezes nos gestos. A primavera daquele ano chegou generosa, como que para recompensar todo o sofrimento do inverno. E com ela veio a primeira grande colheita do Recanto das Pedras, aquela que Aurora jamais esqueceria enquanto vivesse. Numa manhã de céu limpo, ela saiu para o terreiro e parou, sem fôlego, diante do que viu. Onde antes havia apenas pedras e mato, estendiam-se agora canteiros fartos, carregados de tomates vermelhos, abóboras douradas, maços de couve de um verde brilhante, e ao fundo as primeiras flores da velha Dona Aurélia, desabrochando numa explosão de cores que parecia até mentira. Aurora levou as mãos ao rosto e chorou, mas dessa vez era um choro novo, um choro que ela nunca conhecera antes, o choro de quem olha para o próprio trabalho e se reconhece nele. Aquela fartura toda tinha saído das mãos dela, daquelas mesmas mãos que um dia não sabiam segurar uma enxada, e não havia na vida nenhuma seda, nenhuma joia, nenhum jantar fino que jamais lhe tivesse dado um orgulho parecido com aquele. Bernardo chegou pouco depois e encontrou-a ali, parada no meio dos canteiros com o rosto molhado e um sorriso que não cabia no rosto. Ele entendeu na hora, porque também já sentira aquilo, e não disse nada que estragasse o momento. Apenas aproximou-se, colheu um tomate maduro, limpou-o na própria camisa e ofereceu-o a ela como quem oferece um tesouro. Aurora mordeu a fruta ainda morna do sol, e o sabor doce e ácido explodiu na boca dela com uma intensidade que nenhuma iguaria da casa grande jamais tivera. Riram os dois ali, da alegria boba e enorme de uma colheita, e Aurora pensou sem dizer em voz alta que se a felicidade tinha um gosto, era exatamente aquele, o gosto de um tomate colhido com as próprias mãos ao lado de quem a gente ama. A fama da colheita correu pela vizinhança e foi a desculpa perfeita para uma pequena festa.
Não uma festa de ricos, com orquestra e champanhe, mas uma festa de gente simples, dessas de fundo de quintal, em que cada um traz um pouco do que tem. Os poucos vizinhos que já tinham aprendido a estimar Aurora apareceram ao entardecer, trazendo um paté de queijo, uma garrafa de vinho caseiro, um violão velho. Acenderam uma fogueira no terreiro. Assaram milho e batata doce nas brasas, e a noite encheu-se de música e de risadas. Aurora, que a vida inteira frequentara apenas bailes formais, onde cada passo era vigiado e cada palavra pesada, descobriu naquela noite simples uma alegria que nunca conhecera. A alegria solta de quem não precisa fingir nada para ninguém. Em dado momento, embalado pelo vinho e pela música, um dos vizinhos mais velhos puxou Bernardo pelo braço e empurrou-o na direção de Aurora, dizendo entre risos que estava na hora de aquele matuto tímido tirar a moça para dançar. Bernardo ficou vermelho até as orelhas e Aurora riu da situação, mas estendeu a mão para ele com uma coragem que surpreendeu a si mesma. Bernardo, que sabia fazer brotar a vida do chão de pedra, mas não sabia coisa nenhuma de dança, pisou no pé dela 2 vezes e errou todos os passos. E foi justamente esse desajeito que fez Aurora rir como não ria havia anos. Dançaram assim mesmo, tortos e felizes, à luz da fogueira, enquanto os vizinhos batiam palmas. E por um instante, com a mão dele na cintura dela e os rostos tão próximos, o riso de ambos foi morrendo devagar, dando lugar a um silêncio carregado, daqueles em que 2 corações se confessam tudo sem que a boca precise dizer uma só palavra. Quando a festa terminou e o último vizinho se foi, Aurora e Bernardo ficaram recolhendo as coisas em silêncio, ainda envolvidos pelo clima da noite. Foi então que ela, lavando uma vasilha na bacia, comentou baixinho, quase para si mesma, que havia sido a noite mais feliz da vida dela. Bernardo parou o que fazia, olhou para ela por um longo instante e respondeu, com aquela honestidade desarmante que era a marca dele, que para ele toda a noite tinha sido feliz desde o dia em que ela chegara naquela terra. Aurora sentiu o coração bater descompassado, e por pouco, muito pouco, os 2 não disseram em voz alta aquilo que já sabiam. Mas o pudor antigo ainda os segurou, e cada um recolheu-se com o seu segredo doce, sabendo que era apenas uma questão de tempo, até que aquele amor, já tão crescido por dentro, finalmente florescesse para fora. Mas nem tudo era brotos e chuva mansa. A vila não havia se esquecido de Aurora, e a notícia de que ela passava os dias na companhia do trabalhador Bernardo logo se espalhou e ganhou as cores venenosas de sempre. A tia Idalina veio em pessoa até o Recanto das Pedras, de sombrinha e cara fechada, e fez um escândalo. Disse que Aurora estava manchando de vez o nome da família, que era uma vergonha uma moça dos Quintanilha conviver daquele jeito com um homem da condição de Bernardo, e que a vila inteira já falava coisas horríveis. Aurora, que poucos meses antes talvez tivesse se curvado ao peso daquelas palavras, ergueu o queixo e respondeu à tia que aquele homem da condição de Bernardo tinha sido a única pessoa em toda Santa Fé do Vale a lhe estender a mão quando todos os outros, inclusive a própria família, lhe haviam virado as costas. A tia saiu indignada, jurando que aquilo ainda acabaria mal. E talvez tivesse uma ponta de razão, porque foi mais ou menos nessa época que Aurora começou a juntar pequenos sinais que não se encaixavam. Reparou que Bernardo, às vezes, parava diante de uma certa porção do terreno, perto de um amontoado de pedras antigas nos fundos, e ficava olhando aquilo com uma expressão estranha entre o respeito e a saudade. Reparou que ele conhecia detalhes daquela terra que iam muito além do que um simples trabalhador de passagem poderia saber. E, sobretudo, não conseguia entender uma coisa que não lhe saía da cabeça, uma pergunta que crescia a cada dia.
Por que razão o seu pai, o coronel Firmino, homem prático que nunca dava um passo sem calcular o lucro, teria comprado anos antes aquele pedaço esquecido de terra ruim no fim do mundo e nunca tido feito absolutamente nada com ele? Que motivo levaria um homem como o coronel a guardar, em silêncio, um lote que todos diziam não valer nada? Numa noite, incapaz de conter a curiosidade, Aurora fez essa pergunta a Bernardo, e pela primeira vez desde que o conhecera, viu o rosto sereno daquele homem se fechar. Bernardo ficou longos segundos calado, olhando o fogo, e por fim disse apenas, com a voz mais grave que ela já ouvira, que aquela terra guardava uma história antiga, uma história que ele jurara um dia não contar a ninguém, mas que talvez, em breve, ela precisasse conhecer. E não disse mais nada naquela noite, deixando Aurora com o coração batendo de curiosidade e o ar carregado de um mistério que, ela pressentia, mudaria tudo. Se você está gostando desta história até aqui, deixe o seu like e escreva nos comentários o que você acha que aquela terra esconde. Eu leio cada um de vocês e a sua presença faz toda a diferença. Agora venha comigo, porque o que Aurora estava prestes a descobrir mudaria não apenas o seu destino, mas o coração de toda Santa Fé do Vale. O tempo, no Recanto das Pedras, passou diferente do tempo da vila. Passaram-se meses sem que Aurora quase percebesse, marcados não pelo calendário, mas pelas estações da terra. O inverno seco deu lugar às primeiras chuvas da primavera, e com elas veio uma transformação que ninguém em Santa Fé do Vale teria acreditado se não visse com os próprios olhos. Aquela terra que diziam ser amaldiçoada, aquele chão de pedras que ninguém quis, começou a florescer. As sementes da velha Dona Aurélia, plantadas com tanto cuidado, brotaram em canteiros que viraram hortas, e as hortas viraram fartura. As flores raras desabrocharam em cores que há décadas não se viam na região, atraindo abelhas, passarinhos e a curiosidade de quem passava pela estrada. O que era ruína virou jardim. O que era abandono virou vida. E foi mais ou menos nesse tempo de fartura que a Aurora teve a chance de devolver ao mundo um pouco do cuidado que recebera. Numa tarde, chegou ao recanto, esbaforida e assustada, a esposa de um lavrador vizinho, dizendo que o marido amanhecera tomado por uma febre forte e umas chagas na perna que não saravam, e que o curandeiro da região estava longe, em outra fazenda, e não chegaria a tempo. Aurora, que meses antes não saberia nem por onde começar, lembrou-se na hora de tudo o que Bernardo lhe ensinara sobre as ervas. Juntou numa cesta as folhas certas, aquelas que limpavam feridas e baixavam a febre, pediu a Bernardo que selasse o animal, e foi com a mulher até a casa simples do casal, do outro lado do ribeirão. Lá, com uma segurança que surpreendeu a si mesma, Aurora ferveu as ervas, lavou com cuidado as feridas do homem, preparou compressas e ensinou à esposa como trocá-las e que chás dar ao longo dos dias seguintes. Ficou até o anoitecer, até que a febre começou a ceder, e o lavrador, mais aliviado, conseguiu finalmente adormecer em paz. Quando se despediu, a esposa segurou-lhe as duas mãos, sem saber como agradecer, e disse, com os olhos cheios d'água, que Deus a tinha mandado até ali. Aurora voltou para casa naquela noite calada, mas com uma sensação nova e quente no peito. Pela primeira vez, ela tinha sido não a que precisava de ajuda, mas a que ajudava, e descobriu que não havia no mundo riqueza que se comparasse à sensação de ser útil a alguém de verdade. A história daquela cura espalhou-se pela vizinhança e logo começaram a aparecer no Recanto das Pedras outras pessoas humildes, em busca de uma erva, de um conselho, de um remédiozinho caseiro. Aurora nunca cobrou nada por isso, do mesmo modo que Bernardo um dia não cobrara dela. Apenas repartia o que sabia e o que a terra dava,
E cada pessoa que saía dali aliviada levava consigo, sem perceber, uma semente de afeto e de respeito por aquela mulher que a vila um dia jurara orgulhosa e inútil. Assim, devagar, muito antes de qualquer disputa de terras, Aurora já ia conquistando um coração de cada vez, um lugar verdadeiro naquele vale, não pelo sobrenome que perdera, mas pela mulher generosa em que estava se transformando. E Aurora, junto com a terra, também floresceu. A moça pálida e orgulhosa de outrora dera lugar a uma mulher de pele dourada pelo sol, mãos fortes e um riso que agora vinha fácil e verdadeiro. Ela tinha aprendido a fazer pão, a tirar leite, a curar pequenas doenças com as ervas que Bernardo lhe ensinara, a ler o céu para saber quando viria a chuva. Tinha aprendido, sobretudo, que valia muito mais o que se constrói com as próprias mãos do que tudo o que se recebe de mão beijada. E Bernardo continuava ali todas as manhãs, parte tão natural daquele lugar quanto a nascente e as árvores antigas. O que começara como ajuda tinha virado parceria, e a parceria, sem que nenhum dos dois ousasse dar nome, tinha virado outra coisa, uma coisa morna e constante que aquecia os dias de ambos. Eles riam juntos das pequenas desgraças, como quando uma cabra teimosa fugiu e os dois passaram a tarde inteira correndo atrás dela pelo mato. Conversavam até tarde à luz do fogo, e Aurora descobria, encantada, a profundidade daquele homem que o mundo julgava simplório. Bernardo conhecia histórias de terras distantes que lera em seus livros, sabia os nomes das estrelas, recitava de memória versos de poetas que ela, com toda a sua educação fina, jamais tinha ouvido falar. E havia, entre os dois, aquele jogo silencioso de olhares e de pequenos gestos que floresce entre duas pessoas que se querem antes mesmo de admitirem para si mesmas. Era a mão que se demorava um instante a mais ao passar uma ferramenta. Era o café que ela aprendera a fazer exatamente do jeito que ele gostava. Era a flor mais bonita do canteiro que ele, sem dizer nada, deixava sobre a janela da cozinha dela toda manhã. Havia uma noite da semana que se tornou sagrada para os dois, sem que jamais tivessem combinado isso. Era a noite em que, terminado o trabalho e o jantar, Bernardo trazia para junto do fogo um de seus livros antigos, daqueles que guardava embrulhados em pano para proteger da umidade, e lia para a Aurora em voz alta. Lia histórias de navegadores que cruzaram mares nunca vistos, lia sobre cidades distantes de torres douradas, lia versos de poetas que falavam de saudade, de mar, de amor e de esperança. E Aurora, que tivera os melhores professores que o dinheiro do pai podia pagar, descobria que nunca ninguém lhe ensinara nada com tanta beleza quanto aquele homem de mãos calejadas lendo a luz trêmula de um lampião. A voz grave dele dava vida às palavras, e ela fechava os olhos e via tudo, e por algumas horas aquela casinha simples no fundo do vale virava o centro do mundo inteiro. Numa dessas noites, Aurora pediu que ele lesse de novo um certo poema que falava de um homem que plantava roseiras, sabendo que talvez não vivesse para vê-las florir, e que mesmo assim plantava por amor a quem viria depois. Quando Bernardo terminou de ler, ficaram os dois em silêncio, e ela perguntou se ele acreditava naquilo, em plantar para um futuro que talvez nem se chegasse a ver. Bernardo pensou um pouco e disse que sim, que era exatamente nisso que ele acreditava, que a vida toda dele tinha sido plantar coisas sem garantia de colher, e que ele aprendera a encontrar a alegria não no fim, mas no próprio gesto de plantar. Disse que, quando era menino e perdeu tudo, jurou para si mesmo que jamais deixaria a amargura secar o seu coração como tinham tentado secar a terra da família dele, e que preferia plantar esperança a colher rancor.
Aurora ouviu aquilo e compreendeu, de uma vez por todas, que estava diante do homem mais rico que jamais conhecera, ainda que ele não tivesse um único vintém no bolso. Foram essas conversas, mais do que qualquer outra coisa, que terminaram de conquistar o coração de Aurora. Ela, que fora criada para avaliar um pretendente pelo tamanho das terras e pela antiguidade do sobrenome, aprendia agora a medir um homem por aquilo que ele guardava por dentro, e descobria que Bernardo era fundo como um poço de água limpa, daqueles que quanto mais a gente conhece, mais tem para conhecer. Numa dessas noites, sem pensar muito, ela acabou contando a ele coisas que nunca contara a ninguém. Falou da solidão da infância numa casa cheia de gente, da pressão de ser sempre perfeita, do medo constante de decepcionar o pai, da sensação de que ninguém jamais a amara por ela mesma, mas sempre pelo que ela representava. Bernardo ouviu tudo sem interromper, e quando ela terminou, disse apenas, olhando-a com uma ternura que doeu de tão boa, que ele havia de verdade, não a herdeira, não o sobrenome, não a moça bonita, mas ela, Aurora, a mulher teimosa e corajosa que aprendera a fazer brotar vida das pedras. E que aquela mulher, disse ele, era a coisa mais digna de ser amada que ele jamais vira. Naquela noite, Aurora foi dormir com os olhos marejados e o peito quente, e percebeu que tinha acontecido com ela a coisa mais improvável de todas. Ela, que perdera uma fortuna, uma casa e um nome, tinha encontrado, no fundo esquecido do vale, algo que toda a riqueza do mundo jamais poderia comprar. Tinha encontrado alguém que a enxergava por inteiro e, ainda assim, escolhia ficar. E entendeu que era isso, exatamente isso, e não o ouro nem as terras que as pessoas passavam a vida inteira procurando sem nunca encontrar. Uma noite, sob um céu rasgado de estrelas, depois de um jantar simples partilhado à porta da casa, Bernardo finalmente decidiu contar a Aurora a história daquela terra. Falou devagar, escolhendo cada palavra, com a voz embargada de quem desenterra uma dor antiga. Contou que muitos anos atrás, antes mesmo de Aurora nascer, aquele recanto das pedras pertencera à família dele, os Vilas Boas. Seu pai, um homem honrado e trabalhador, tinha feito daquela terra um pedaço de paraíso com as mesmas mãos com que agora Bernardo a reerguia. Mas vieram tempos difíceis, uma seca brava, depois uma doença, e as dívidas se acumularam. Homens poderosos da região, de olho na nascente de água limpa que havia ali, espalharam então o boato de que a terra era amaldiçoada, para que ninguém a quisesse e o preço despencasse. Funcionou. A família Vilas Boas perdeu tudo. Foi obrigada a vender por uma ninharia, e o pai de Bernardo morreu pouco depois. Dizem que mais de desgosto do que de doença, deixando o filho ainda menino e sozinho no mundo. Aurora ouvia tudo com o coração apertado, começando a entender. Bernardo então revelou a parte que mais a comoveu. Disse que anos depois, já trabalhando nas terras dos Quintanilha, ele havia certa vez salvado a vida do coronel Firmino, puxando-o de um rio revolto durante uma cheia, quando o cavalo do coronel se assustara e o derrubara nas águas. O coronel, homem de poucas palavras, mas de palavra firme, perguntara a Bernardo o que ele desejava como recompensa, esperando que o rapaz pedisse dinheiro ou uma promoção. Mas Bernardo pediu apenas uma coisa. Pediu que, se um dia aquele velho recanto das pedras voltasse a estar à venda, o coronel o comprasse e não deixasse a terra da família dele cair nas mãos dos homens que a haviam roubado. O coronel cumpriu a promessa em silêncio. Comprou a terra anos depois, sem nunca explicar a ninguém o porquê, e guardou-a intocada. Era esse o segredo que Aurora tanto quisera desvendar. O único bem que sobrara para ela, o único chão que lhe restara no mundo, era justamente a terra do homem que agora estava ao seu lado, devolvida a ela pelas voltas misteriosas do destino.
Quando Bernardo terminou de falar, ficaram os dois em silêncio sob as estrelas. E Aurora compreendeu que aquele homem teria todo o direito do mundo de guardar rancor, de reivindicar aquela terra, de vê-la a ela como herdeira de uma família que se beneficiara, ainda que sem culpa direta, da desgraça da família dele. E, no entanto, ali estava ele, ajudando-a sem cobrar nada, ensinando-a com paciência, fazendo florescer para ela a terra que um dia fora sua. Aurora perguntou com a voz trêmula por que ele fazia tudo aquilo, por que não a odiava. Bernardo virou-se para ela e, à luz fraca do lampião, ela viu nos olhos dele uma ternura que não deixava dúvida. Ele respondeu com a simplicidade de sempre, que durante muito tempo aquela terra tinha sido só uma ferida no peito dele, uma lembrança de tudo o que perdera. Mas que desde que ela chegara, a terra tinha voltado a ser um lar, e que ele havia descoberto, para a própria surpresa, que não era a terra que ele queria de volta, era ela que ele não queria mais perder. Disse isso e calou-se assustado com a própria coragem, e Aurora sentiu o coração transbordar de um sentimento que ela já não tinha forças nem vontade de negar. Naquela noite, nenhum dos dois disse mais nada sobre o assunto. Mas alguma coisa havia mudado para sempre entre eles, como muda a luz quando o dia vira manhã. Nos dias seguintes, os pequenos gestos ganharam um peso novo e doce. Quando as mãos se tocavam por acaso ao colher os tomates, nenhum dos dois a afastava tão depressa. Quando Aurora servia o café, demorava-se de propósito ao lado dele. Quando Bernardo chegava de manhã, encontrava-a já à espera à porta, e o sorriso que trocavam dizia tudo o que as palavras ainda não ousavam. Era um namoro sem nome, feito de respeito e de cuidado, daquele tipo antigo em que o amor cresce primeiro na convivência e só depois se atreve a falar. E Aurora, que um dia acreditara que casamento era um arranjo de conveniência entre famílias, descobria agora que o coração, quando é livre, escolhe por razões que a vaidade jamais entenderia. Mas a felicidade dos humildes raramente passa despercebida aos olhos dos poderosos. A fama do Recanto das Pedras começou a se espalhar pela região. Diziam que a terra amaldiçoada tinha virado um jardim que dava as hortaliças mais viçosas e as flores mais raras do vale, e que tudo aquilo brotava de uma nascente de água cristalina que jamais secava, nem nas piores estiagens. E foi essa água, exatamente como acontecera no passado com a família de Bernardo, que despertou a cobiça alheia. Numa tarde de sol forte, uma comitiva a cavalo subiu o caminho do recanto. À frente vinha, de chapéu fino e botas reluzentes, Damião Aragão. Damião desceu do cavalo com a tranquilidade arrogante de sempre, mas Aurora notou que seus olhos varriam a propriedade com uma cobiça mal disfarçada. Ele cumprimentou-a com uma cordialidade ensaiada, fingindo não reparar em Bernardo, que se mantinha um pouco atrás, em silêncio, com a enxada na mão. Damião elogiou o que viu, disse-se impressionado e então foi direto ao ponto, com a falsa generosidade de quem acha que está fazendo um favor. Explicou que suas terras vizinhas sofriam com a falta de água e que ele estava disposto a comprar o Recanto das Pedras por um valor que garantiu era muito mais do que aquele chão jamais poderia valer. Disse a Aurora que ela poderia, com aquele dinheiro, voltar a viver com dignidade na vila, recuperar parte do seu antigo status, deixar para trás aquela vida de privações e de trabalho braçal que não combinava com uma moça do seu berço. Houve um tempo em que aquela proposta teria seduzido Aurora. Voltar à vila, recuperar o conforto, calar as línguas que a humilharam. Mas a Aurora que ouvia Damião agora já não era a mesma. Ela olhou para os canteiros floridos que regara com o próprio suor, olhou para a casa que reerguera pedra por pedra, olhou para Bernardo e entendeu com uma clareza definitiva o que de fato tinha valor na sua vida. Respondeu a Damião com uma calma firme que aquela terra não estava à venda por dinheiro nenhum do mundo.
Damião sorriu sem acreditar, achou que era manha de negociação e dobrou a oferta. Aurora repetiu no mesmo tom sereno que ele não tinha entendido. Não era questão de preço. Aquela terra era o seu lar, era a história de pessoas que ela amava, e não havia ouro no mundo que comprasse aquilo. O sorriso de Damião desapareceu. Foi aí que o homem cordial deu lugar ao homem ferido no orgulho. Ele olhou de Aurora para Bernardo e de Bernardo para Aurora, e nos seus olhos acendeu-se uma compreensão cruel. Com a voz agora carregada de desprezo, perguntou se era verdade o que a vila andava murmurando, se a herdeira dos Quintanilha tinha mesmo se rebaixado a ponto de se enredar com um simples capataz, um homem sem nome, sem terra e sem futuro. Disse coisas duras, coisas pensadas para ferir. Lembrou a Aurora tudo o que ela tinha sido e tudo em que se transformara. E riu-se de Bernardo, chamando-o de aproveitador que só queria a terra de volta através da cama de uma mulher desesperada. Bernardo, que até ali tinha permanecido calado por respeito, deu um passo à frente. Não ergueu a mão, não ergueu a voz. Mas havia em sua serenidade uma força que fez até Damião recuar meio passo. Bernardo disse, olhando o outro firme nos olhos, que podia ser pobre. Podia não ter nome que enchesse a boca da vila, mas que tinha algo que nem todo o dinheiro dos Aragão jamais comprara, que era a consciência limpa e o respeito daquela mulher, conquistado dia a dia no trabalho honesto e na verdade. E acrescentou com uma dignidade que silenciou a comitiva inteira, que quem precisava espalhar boatos e cobiçar a água dos outros para ser maior, talvez fosse, no fundo, muito menor do que aquele homem simples que ele tanto desprezava. Damião empalideceu de raiva. Não tinha resposta para aquilo. Montou de volta no cavalo e, antes de partir, lançou uma ameaça que pairou no ar como uma nuvem escura. Disse que eles ainda haveriam de se arrepender, que terra sem documento em ordem era terra de ninguém e que ele tinha amigos influentes no cartório e na cidade. E partiu a galope, deixando para trás uma poeira e um medo que Aurora tentou, sem muito sucesso, esconder. A ameaça de Damião não era vã ostentação. Poucos dias depois, um oficial veio da cidade trazendo uma notificação. Alegava-se que a escritura do Recanto das Pedras, lavrada às pressas durante o inventário confuso do coronel Firmino, continha falhas e que havia agora uma contestação sobre a propriedade da terra, movida por interesses que o papel não nomeava, mas que Aurora e Bernardo sabiam muito bem de onde vinham. Aurora sentiu o chão fugir mais uma vez. Depois de tudo o que tinha construído, depois de cada gota de suor derramada naquele chão, corria o risco de perder de novo a única coisa que era sua. Naquela noite, ela chorou de raiva e de medo encostada no ombro de Bernardo, e ele, pela primeira vez, abraçou-a por inteiro, e disse-lhe ao ouvido que dessa vez ela não estava sozinha, que fossem o que fossem enfrentar, enfrentariam juntos. E foi juntos que enfrentaram. Bernardo, com a sabedoria silenciosa de quem já fora roubado uma vez e jurara nunca mais ser, lembrou-se de algo precioso. Lembrou-se de que o velho coronel Firmino, homem de palavra e de cautela, havia registrado a promessa daquela compra de um modo que poucos sabiam. Existia, guardada na antiga paróquia, junto aos papéis do falecido padre que ensinara Bernardo a ler, uma carta escrita de próprio punho pelo coronel, explicando em detalhes por que comprara a terra, a quem pretendia honrar, e deixando claro o seu desejo de que aquele chão jamais voltasse às mãos dos homens que o haviam tomado pela trapaça. Era uma prova do caráter da transação e da intenção legítima do antigo dono. Bernardo e Aurora viajaram juntos até a cidade, percorreram cartórios, procuraram um advogado honesto e, com a carta do coronel em mãos, somada aos comprovantes de que era Aurora quem havia, com o próprio esforço, tornado aquela terra produtiva e habitada por todos aqueles meses, montaram a sua defesa.
Mas Damião não era homem de esperar pela justiça quando achava que podia forçar o destino com as próprias mãos. Numa madrugada, enquanto a disputa ainda corria nos papéis, Aurora e Bernardo foram acordados pelo ladrar aflito do cachorro e por um barulho estranho vindo dos fundos do terreno da banda da nascente. Bernardo levantou-se depressa, acendeu o lampião e foi ver o que era. Encontrou à beira da nascente sinais claros de que alguém estivera ali no escuro, tentando desviar o curso da água e entupir a fonte com pedras e barro, num esforço sujo de secar aquilo que dava vida à terra do casal. Os homens, quem quer que fossem, tinham fugido na surdina ao ouvir o cachorro, deixando para trás apenas o estrago começado e a marca covarde da sua intenção. Aurora ficou furiosa e também assustada, porque compreendeu que a inimizade de Damião não conhecia limites de decoro. Quis ir até a vila no dia seguinte, exigir providências, gritar aos quatro ventos o nome de quem ela sabia ser o responsável. Mas Bernardo, com a serenidade de sempre, segurou-lhe as mãos e pediu calma. Disse que acusar sem provas só daria mais munição aos que queriam pintá-los como gente desesperada e sem juízo. Disse que a melhor resposta que podiam dar não era o escândalo, mas o trabalho. E assim, em vez de revidar, os dois passaram os dias seguintes consertando com capricho o que tinham tentado destruir, limpando a nascente, reforçando as suas margens com pedras bem assentadas. E a fonte, livre do entulho, voltou a correr ainda mais limpa e generosa do que antes, como se a própria terra recusasse a maldade dos homens. E aconteceu então uma coisa bonita. Os vizinhos humildes que se beneficiavam daquela água, ao saberem da tentativa de sabotagem, indignaram-se. Sem que ninguém pedisse, alguns dos homens da redondeza passaram a se revezar, noite após noite, fazendo vigília silenciosa pelos arredores do Recanto das Pedras, sentados junto a uma fogueira, conversando baixo, protegendo aquela fonte que tinha virado símbolo de algo maior do que apenas água. Aurora, que um dia se julgara sozinha no mundo, via agora homens simples que mal a conheciam guardando o seu sono, e entendeu, com o coração apertado de gratidão, que a vida lhe tirara uma família de sangue que a abandonara, mas estava lhe dando em troca uma família escolhida, feita de gente que o mundo chamava de pequena, mas cujo coração era do tamanho do vale inteiro. As tentativas de Damião, em vez de afundá-los, só faziam unir cada vez mais aquela gente em torno deles. Foi por essa época que Aurora deu, talvez, a maior prova da mulher em que tinha se transformado. Cansada de ser assunto de boca em boca, de saber que pelas costas a chamavam de louca, de desonrada, de moça que se rebaixara, ela decidiu que não se esconderia mais. Num domingo de missa, em vez de evitar a vila como vinha fazendo, pôs o seu melhor vestido simples, prendeu os cabelos com esmero e desceu até a igreja de cabeça erguida, ao lado de Bernardo, diante de toda a santa fé do vale reunida na praça. Houve um silêncio quando os dois apareceram, aquele silêncio denso dos julgamentos prestes a serem ditos. Mas Aurora não baixou os olhos. Foi ela mesma quem falou, com uma voz clara que atravessou a praça inteira. Disse, sem raiva, mas sem medo, que sabia muito bem o que andavam falando dela e que tinha vindo ali, diante de todos, para dizer de uma vez o que pensava. Disse que um dia tivera tudo aquilo que aquela gente admirava, o dinheiro, o nome, os vestidos vindos da capital, e que descobrira, do pior modo possível, que nada daquilo valia um único dia de trabalho honesto ou um único gesto de bondade verdadeira. Disse que o homem que estava ao seu lado, aquele que tantos desprezavam, era mais digno do que muito coronel de sobrenome ilustre que ela conhecera, porque a dignidade dele não vinha do que ele tinha, mas do que ele era. E terminou dizendo, com a voz firme,
que não pedia a aprovação de ninguém, porque tinha aprendido na marra que a única aprovação que de fato importa é a da própria consciência diante de Deus. As palavras de Aurora caíram sobre a vila como uma chuva que limpa o ar depois de muito tempo abafado. Houve quem torcesse o nariz, claro, porque sempre há. Mas houve muitos mais que baixaram os olhos, envergonhados de si mesmos, lembrando das vezes em que tinham rido ou cochichado. E houve até quem se aproximasse depois da missa para apertar a mão dela e a de Bernardo, num gesto tímido de respeito que valia mais do que 1000 elogios. Aquele dia ficou marcado na memória da vila como o dia em que a herdeira que perdera tudo se mostrou, afinal, mais rica de caráter do que jamais fora de bens. E muita gente, voltando para casa naquele domingo, foi pensando calada que talvez tivesse julgado errado, e que talvez a verdadeira vergonha não estivesse em Aurora, mas em quem a apontara. Bernardo, no caminho de volta, ia calado, mas Aurora percebeu que os olhos dele brilhavam de um orgulho contido. Ele disse, depois de um longo silêncio, que em toda a vida nunca tinha visto ninguém, homem ou mulher, ter tanta coragem quanto ela tivera ali, sozinha, diante de toda aquela gente. E Aurora respondeu, com um sorriso, que não estava sozinha coisa nenhuma, que estava com ele, e que era exatamente por isso que tinha tido coragem. Porque havia descoberto que o amor verdadeiro não nos deixa menores e mais medrosos, como ela sempre imaginara, mas ao contrário, nos faz maiores, mais corajosos, mais capazes de ser exatamente quem nós somos. A disputa não foi rápida nem fácil. Houve dias de angústia, idas e vindas, esperas em corredores frios de repartições. Mas durante todo esse tempo, algo bonito e inesperado começou a acontecer em Santa Fé do Vale. A história da moça que perdera tudo e reerguera a vida com as próprias mãos, e do homem humilde e digno que estava ao seu lado, tinha tocado o coração do povo simples da região. Os mesmos vizinhos que um dia riram de Aurora começaram a olhá-la de outro jeito. Lavradores, lavadeiras, pequenos comerciantes, gente que conhecia na pele o que era ser desprezado pelos poderosos, começaram a tomar o partido do casal. Alguns testemunharam a favor deles. Outros apareciam no recanto das pedras, trazendo um saco de mantimentos, uma palavra de ânimo, uma oração. A solidariedade dos humildes, tão silenciosa e tão poderosa, foi se erguendo como um muro em torno daquele amor que tantos haviam condenado. Até a tia Idalina, abalada ao ver a sobrinha enfrentar com tanta dignidade uma luta tão injusta, e talvez tocada por uma vergonha tardia de seus próprios julgamentos, acabou aparecendo um dia no recanto. Veio sem sombrinha e sem cara fechada, veio com os olhos baixos e confessou a Aurora que tinha errado, que tinha se importado mais com o que os outros diriam do que com a felicidade da própria sobrinha. Pediu perdão. E Aurora, que aprendera com a terra que o rancor é uma semente que só dá espinhos, abraçou a tia e perdoou. Naquele abraço, alguma coisa se curou, não só entre as duas, mas dentro da própria Aurora, que finalmente pousava a velha armadura que carregara a vida inteira. Se você chegou até aqui, eu sei que você também está torcendo com todas as forças por esse casal. Então deixe o seu comentário e o seu like para essa história chegar a mais corações. Porque o que vem agora é a parte que você estava esperando desde o começo. Numa manhã clara de fim de primavera, depois de semanas de espera, veio enfim a decisão. A justiça reconheceu a legitimidade da posse de Aurora. A carta do coronel, o testemunho do povo e a prova do trabalho honesto pesaram mais do que toda a influência que Damião Aragão tentara comprar. O recanto das pedras era, em definitivo, dela. A trapaça que um dia destruíra a família de Bernardo não se repetiria. Quando o mensageiro trouxe a notícia, Aurora e Bernardo estavam justamente no meio do terreiro, entre os canteiros floridos, e por um instante nenhum dos dois conseguiu falar.
Depois, Aurora soltou um riso que era quase um choro, e Bernardo, num gesto que surpreendeu a ambos, ergueu-a do chão num abraço e os dois rodopiaram ali, sob o sol, rindo e chorando ao mesmo tempo, enquanto as flores da velha Dona Aurélia balançavam ao vento como se também comemorassem. Naquela mesma noite, sob o céu que tinha sido testemunha de tantas conversas, Bernardo fez aquilo que há meses ensaiava no silêncio do coração. Esperou que o jantar terminasse, levou Aurora até a beira da nascente, onde a água refletia a lua cheia, e ali, com as mãos tremendo mais do que jamais tinham tremido em todo o trabalho duro da vida, tirou do bolso um pequeno anel. Não era um anel de ouro, nem de pedras preciosas. Era um anel simples, feito de uma moeda antiga que ele mesmo havia trabalhado e moldado durante noites a fio, gravando nele com paciência uma pequena flor, igual às que floresciam no terreiro deles. Bernardo não sabia fazer discursos bonitos e, por isso, falou com a verdade nua que sempre o caracterizara. Disse a Aurora que não tinha riquezas para oferecer, nem nome que impressionasse a vila, mas que tinha um coração inteiro, 2 braços fortes e a certeza de que nunca, em toda a vida, amaria outra mulher como a amava. E perguntou, com a voz embargada, se ela aceitaria partilhar com ele aquela terra, aquela casa e todos os dias que ainda lhes restassem. Aurora, a mulher que um dia acreditara que o casamento era apenas um arranjo de conveniência, sentiu as lágrimas escorrerem livres pelo rosto e, dessa vez, não eram lágrimas de dor, mas da alegria mais pura que já conhecera. Ela segurou o rosto daquele homem entre as mãos calejadas e respondeu que aceitava 1000 vezes, que não havia palácio em todo o país onde ela quisesse estar, mais do que ali, ao lado dele, na terra que os dois tinham feito renascer juntos. E quando Bernardo deslizou o anel de flor no dedo dela, Aurora compreendeu que tinha encontrado, no lugar mais improvável e com o homem que o mundo inteiro julgara o menos digno dela, exatamente aquilo que toda a riqueza dos Quintanilha jamais lhe tinha dado, que era a sensação de ser amada pelo que era e não pelo que tinha. O casamento aconteceu poucas semanas depois, na igrejinha de Torre Torta de Santa Fé do Vale, numa manhã de céu limpo. E aqui o destino preparou a sua mais bela ironia. A mesma vila que um dia rira de Aurora, a mesma gente que cochichara atrás dos leques, encheu a igreja até a porta. Mas não vieram para julgar, vieram para celebrar. Porque no tempo daquela história, o povo simples tinha aprendido a admirar a moça corajosa e o homem digno, muito mais do que jamais, admirara a antiga herdeira rica e o seu pretendente poderoso. A igreja se encheu de flores trazidas do Recanto das Pedras, as mesmas flores raras da velha Dona Aurélia, e o perfume delas tomou conta de tudo. A tia Idalina chorou na primeira fila, agora de orgulho verdadeiro. E quando o padre os declarou marido e mulher, e Bernardo, sem jeito diante de tanta gente, beijou de leve a testa de Aurora, a igreja inteira irrompeu numa salva de palmas que ecoou pelo vale como um sino tocando a chegada de tempos novos. De Damião Aragão, conta-se que assistiu à cerimônia de longe, parado à sombra de uma árvore na praça, sem entrar na igreja. Ninguém soube ao certo o que se passou em seu coração naquele instante. Alguns dizem que havia em seu rosto menos raiva do que tristeza. A tristeza tardia de um homem que percebe, quando já é tarde demais, que tinha tido nas mãos algo precioso e o desprezara por orgulho e por vaidade. Conta-se que, pouco tempo depois, Damião vendeu boa parte de suas terras e mudou-se para a capital, em busca de um vazio que o dinheiro nunca conseguiu preencher. Não houve castigo, não houve vingança. Apenas o destino seguindo o seu curso, deixando a cada um exatamente aquilo que havia plantado. E enquanto Damião partia em busca de uma felicidade que comprava e nunca encontrava, Aurora e Bernardo voltavam de mãos dadas
para a terra simples que lhes dava tudo de que precisavam. Os primeiros anos de casados foram de trabalho e de fartura. O Recanto das Pedras, que começara como uma ruína, foi se transformando aos poucos numa das propriedades mais prósperas e mais bonitas de todo o vale. A água da nascente, que tanta cobiça despertara, passou a abastecer com generosidade não apenas as terras do casal, mas também, por iniciativa deles, as de vizinhos humildes que antes sofriam com a seca. Porque Aurora e Bernardo tinham aprendido na pele que a riqueza que se guarda só para si apodrece, mas a que se reparte floresce. As flores raras da velha Dona Aurélia se multiplicaram por canteiros que viraram fama na região, e gente de longe vinha buscar mudas e sementes, levando para os quatro cantos do vale um pouco daquela beleza que um dia se julgara perdida. O amor entre Aurora e Bernardo, longe de se gastar com o tempo, como tantos temem, foi se aprofundando a cada estação, como as raízes de uma árvore que, quanto mais velha, mais firme se agarra à terra. Tinham um modo todo seu de se entenderem, sem precisar de muitas palavras, herdado dos primeiros tempos em que trabalharam lado a lado sem nada dizer. Bastava um olhar atravessado por sobre a mesa para que soubessem o que o outro pensava. Bastava o jeito como Bernardo pendurava o chapéu ao entrar, para que Aurora soubesse se o dia tinha sido leve ou pesado. E nas noites frias, quando o vento descia gelado do alto do vale, os dois sentavam-se juntos diante do fogo, ele lendo em voz alta as histórias dos seus livros antigos, ela bordando ou apenas ouvindo, e havia naquele silêncio partilhado uma felicidade tão grande e tão quieta que nenhum dos dois sabia explicar com palavras. Nem por isso a vida lhes poupou desafios, porque vida sem desafio não existe. Houve um ano de seca brava em que o vale inteiro padeceu, e só a velha nascente do recanto resistiu, obrigando o casal a decidir, mais uma vez, entre guardar para si ou repartir com os outros. E eles repartiram sem hesitar, e o que poderia ter sido um ano de ruína virou um ano em que a região inteira aprendeu o valor da solidariedade. Houve uma praga que ameaçou as plantações, e foram as ervas e os saberes antigos de Bernardo, somados à teimosia de Aurora, que salvaram a colheita. Houve perdas, houve noites de cansaço, houve momentos de medo, mas em cada um deles, em vez de afastá-los, a dificuldade os aproximava mais, porque tinham descoberto cedo o segredo que mantém de pé os grandes amores, que é enfrentar tudo de mãos dadas, lado a lado, sem nunca soltar. E assim os anos foram passando, mansos e cheios, marcados pelas colheitas e pelas festas, pelas chuvas e pelos sois. Santa Fé do Vale mudou muito nesse tempo. A vila cresceu, novas famílias chegaram, e a velha história da herdeira que perdera tudo e do trabalhador humilde que ninguém esperava foi virando uma espécie de lenda contada de geração em geração. As mães contavam aos filhos a história do Recanto das Pedras quando queriam ensinar que o valor de uma pessoa não está no nome que ela carrega nem no dinheiro que ela tem, mas naquilo que ela faz com as próprias mãos e com o próprio coração. E o casal que um dia fora motivo de riso e de escândalo tornou-se, com o passar do tempo, o casal mais querido e mais respeitado de toda a região, prova viva de que o amor verdadeiro, quando é plantado em terreno de respeito e de trabalho, dá os frutos mais doces que existem. Numa tarde dourada de outono, muitos anos depois daquele primeiro dia em que uma carroça emprestada deixara uma moça assustada diante de uma casa em ruínas, Aurora e Bernardo sentaram-se juntos na varanda larga que tinham construído com as próprias mãos. A mesma varanda de onde se via o vale inteiro estendido lá embaixo.
Já tinham os cabelos pintados de branco nas têmporas, as mãos ainda mais marcadas pelo trabalho de uma vida inteira, mas os olhos guardavam a mesma luz dos primeiros tempos. Ficaram ali, em silêncio, vendo o sol descer atrás das montanhas, tingindo de ouro e de rosa os canteiros floridos que se estendiam a perder de vista. E Aurora, encostando a cabeça no ombro do marido, como fizera tantas vezes ao longo de tantos anos, disse baixinho que se alguém lhe tivesse contado, naquela primeira noite de medo no chão de terra batida, que ela acabaria sendo a mulher mais feliz do mundo, justamente ali, naquele lugar que todos chamavam de amaldiçoado, ela jamais teria acreditado. Bernardo sorriu daquele jeito discreto de sempre, daquele sorriso que ela aprendera a amar mais que tudo, e respondeu com a simplicidade de quem nunca precisou de muitas palavras para dizer coisas grandes, que a vida tinha um jeito próprio de devolver às pessoas, multiplicado, todo o bem que elas plantam, mesmo quando plantam no escuro, sem ver onde a semente vai cair. Disse que tinha passado a infância inteira achando que tinha perdido aquela terra para sempre e que demorara muito a entender que não era a terra que ele esperava reencontrar, mas alguém com quem partilhá-la. E então segurou a mão de Aurora, aquela mão que um dia fora branca e inútil e que agora era forte e marcada e mais bonita aos olhos dele do que qualquer joia. E disse que o chão que pisavam podia até ter um dia sido chamado de amaldiçoado pelos homens, mas que para ele, desde o dia em que ela chegara, aquele tinha sido sempre, e seria para sempre, o pedaço mais abençoado de toda a terra. Mas seria injusto encerrar esta história sem contar o que aquele amor foi capaz de semear no mundo ao redor, porque os grandes amores nunca ficam guardados entre quatro paredes. Eles transbordam e molham tudo o que está por perto. Com o passar dos anos, o Recanto das Pedras tornou-se muito mais do que uma propriedade próspera. Tornou-se um refúgio para quem o mundo havia rejeitado. Aurora, que conhecia na própria pele o gosto amargo de ser desprezada, fez questão de que ninguém batesse à sua porta e voltasse de mãos vazias. Quem chegava precisando de trabalho, encontrava. Quem chegava precisando de comida, sentava-se à mesa. Quem chegava precisando apenas de uma palavra de ânimo, recebia o melhor café do vale e a atenção sincera de duas pessoas que sabiam, melhor do que ninguém, o quanto vale uma mão estendida na hora certa. Veio até ele, certa vez, uma viúva jovem chamada Cláudia, que havia perdido o marido e a pequena roça que sustentava a família, e que vagava pela região sem rumo, carregando nos ombros o peso da vergonha e do desamparo, exatamente como Aurora carregara um dia. Aurora reconheceu-se naqueles olhos cansados, e não precisou de mais nada. Ofereceu à moça um canto para morar, ensinou-lhe tudo o que Bernardo um dia lhe ensinara, deu-lhe das sementes da velha Dona Aurélia e acompanhou com o coração cheio o dia em que Cláudia ergueu de novo a cabeça e voltou a sorrir. Era assim que o bem se multiplicava naquela terra, passado adiante de mão em mão, como as sementes que iam de um quintal a outro, fazendo florescer recantos cada vez mais distantes. Bernardo, por sua vez, tornou-se uma espécie de mestre silencioso para os mais novos. Os rapazes da região, que um dia o haviam desprezado por ser pobre e calado, agora procuravam-no para aprender. Aprendiam com ele os segredos do plantio, a ler o céu e a terra, a respeitar as estações, a tratar os animais com paciência. Mas mais do que isso, aprendiam observando o jeito como ele tratava Aurora depois de tantos anos, ainda com a mesma delicadeza dos primeiros tempos, o que significava ser de verdade um homem digno. Bernardo costumava dizer a eles, nas raras vezes em que se permitia um conselho mais longo, que a força de um homem não se mede pelo tamanho do braço, nem pelo tamanho da posse, mas pelo tamanho do cuidado que ele é capaz de ter com quem ama e com quem precisa dele.
E os rapazes guardavam aquelas palavras e as levavam para suas próprias casas. E assim, sem alarde, aquele casal ia mudando devagarinho o jeito como uma região inteira entendia o amor e a dignidade. A velha igrejinha de Torre Torta, onde os dois haviam se casado, passou a receber todos os anos, na mesma época da primavera, uma festa que o povo apelidou de Festa das Flores. Era uma celebração simples, em que as famílias do vale enfeitavam a vila com as flores nascidas das sementes que vinham, direta ou indiretamente, do Recanto das Pedras. Ninguém sabia ao certo quando aquilo tinha começado, mas todos sabiam de onde tinha vindo. E em cada flor que perfumava a vila naquela época havia, sem que precisasse ser dito, uma homenagem silenciosa àquele amor improvável que ensinara a todos que beleza brota mesmo onde dizem que nada cresce. Aurora e Bernardo participavam de cada uma dessas festas, de braços dados, recebendo o carinho de um povo que um dia os condenara e que agora os amava. E a cada ano, ao verem a vila florida, trocavam aquele olhar cúmplice de quem sabe que fez, com a própria vida, algo que valeu a pena. O tempo, que a tudo transforma, tratou de acertar muitas contas sem que ninguém precisasse cobrá-las. Uma das senhoras que mais haviam rido de Aurora nos tempos da desgraça, Dona Esmeralda, a mesma que atravessava a rua para não cumprimentá-la, viu-se anos depois em maus lençóis. O filho único em quem depositara todo o orgulho a abandonara, e ela, já velha e sem recursos, restou sozinha numa casa grande demais e vazia demais. Foi engolindo o orgulho aos poucos, até que um dia, sem ter mais a quem recorrer, subiu o caminho do Recanto das Pedras, a mesma estrada que um dia vira Aurora subir humilhada, só que agora era ela, Dona Esmeralda, quem chegava de cabeça baixa. Aurora poderia tê-la mandado embora, ninguém a julgaria por isso. Mas a mulher que a recebeu na varanda florida já não guardava no peito espaço para rancores antigos. Aurora ofereceu-lhe um café, ouviu as suas aflições e, sem uma única palavra de cobrança pelo passado, ofereceu-lhe ajuda. Deu-lhe trabalho leve e digno na propriedade, um quarto limpo e a companhia de que ela tanto precisava. Dona Esmeralda, que esperava encontrar a vingança que ela mesma teria aplicado no lugar de Aurora, deparou-se com algo que a desmontou completamente, que foi a bondade pura de quem não devia bondade nenhuma. E conta-se que a velha senhora chorou naquela varanda como não chorava havia décadas, e que dali em diante tornou-se uma das pessoas mais leais e mais gratas àquela casa, repetindo a quem quisesse ouvir que Aurora Vilas Boas tinha o coração mais bonito de todo o Vale do Paraíba. Eram essas coisas que faziam do Recanto das Pedras um lugar diferente de todos os outros. Não era apenas a fartura das colheitas, nem a beleza das flores. Era o modo como aquele casal tratava cada pessoa que cruzava o seu caminho, como se cada uma carregasse, por baixo das aparências, uma semente capaz de florescer se fosse bem cuidada. Aurora e Bernardo tinham aprendido, cada um à sua maneira e na própria carne, o que é ser desprezado pelo mundo, e por isso fizeram da vida deles um voto silencioso de jamais desprezar ninguém. E talvez fosse esse, mais do que qualquer outro, o verdadeiro tesouro escondido naquela terra que um dia chamaram de amaldiçoada. Um tesouro que não se mede em ouro, mas na quantidade de corações que aquele amor foi capaz de reerguer ao longo dos anos. Uma das coisas mais bonitas que se contava sobre eles e que as pessoas repetiam com um sorriso no rosto era que, mesmo depois de tantos anos juntos, ainda dava para flagrar os dois, trocando olhares de namorados quando pensavam que ninguém via.
Dava para ver Bernardo, mesmo já grisalho, colher ainda a flor mais bonita do canteiro toda manhã e deixá-la sobre a janela da cozinha, o mesmo gesto tímido dos primeiros tempos. Dava para ver Aurora guardar para ele o melhor pedaço, fazer o café do jeitinho que só ela sabia e rir das mesmas histórias antigas como se as ouvisse pela primeira vez. O tempo, que tanto estraga, naquele caso parecia ter feito o contrário, parecia ter apenas lustrado e tornado mais precioso aquilo que já era raro desde o começo. Dizem os mais velhos da região que, quando a velhice finalmente chegou para o casal, ela chegou mansa, do mesmo jeito que tinha sido a vida dos dois depois daquele primeiro inverno duro. Aurora e Bernardo envelheceram juntos sem pressa, vendo o vale se transformar, vendo as árvores que tinham plantado com as próprias mãos ficarem altas e generosas de sombra. Costumavam caminhar devagar pelos canteiros ao entardecer, ela, de braço dado com ele, apontando uma flor nova que tinha desabrochado, lembrando uma história antiga, rindo de alguma coisa que só os dois entendiam. E quem os via passar, aquelas duas figuras grisalhas, recortadas contra o céu alaranjado do fim de tarde, dizia que era como ver, em carne e osso, a prova de que o amor verdadeiro existe e de que ele é capaz de durar uma vida inteira quando é regado todos os dias com paciência, com respeito e com cuidado. E talvez seja exatamente essa a lição mais bonita que a história de Aurora e Bernardo deixou para todos nós. A lição de que aquilo que o mundo despreza pode guardar dentro de si o maior dos tesouros. De que a terra que dizem ser amaldiçoada pode dar as flores mais bonitas, basta que alguém a trate com amor. De que a pessoa que ninguém olha duas vezes pode ser, no fim das contas, justamente aquela destinada a nos fazer feliz. Aurora perdeu uma fortuna, perdeu um sobrenome poderoso, perdeu um noivo que todos invejavam. E foi exatamente quando ficou sem nada disso que ela encontrou tudo aquilo que de verdade importa. Porque há perdas que, vistas de longe, com o tempo, revelam-se as maiores bênçãos de uma vida. E o homem que ninguém jamais esperava ao lado dela, o trabalhador calado de mãos calejadas que a vila inteira jurava ser gente menor, provou para sempre que a verdadeira nobreza não se herda nem se compra, mas se constrói, gesto a gesto, no modo como tratamos os outros e no modo como amamos. O casal que ninguém jamais esperava ver junto tornou-se a mais bela história de amor de toda a Santa Fé do Vale. E o seu nome ficou guardado na memória daquela gente como ficam guardadas as histórias que ensinam o coração a ser melhor. Se esta história tocou você de alguma forma, se em algum momento o seu coração se apertou ou se aqueceu, eu peço que deixe aqui embaixo o seu comentário, contando o que você mais sentiu, e que compartilhe este vídeo com aquela pessoa querida que também precisa lembrar que nunca é tarde para recomeçar e que o amor verdadeiro sempre encontra o seu caminho. Se você ainda não é inscrito no canal, esse é o momento, porque aqui, nos Contos de Antigamente, eu vou continuar trazendo, toda semana, histórias como essa, histórias de gente simples, de amores improváveis, de superação e de esperança, dessas que aquecem a alma e que fazem a gente acreditar de novo nas coisas boas da vida. Que a história de Aurora e Bernardo fique com você e que ela lhe lembre, sempre que a vida parecer dura demais, que até no chão mais pedregoso, até no recanto mais esquecido, até depois da maior das perdas, sempre, sempre é possível plantar de novo e ver florescer. Cuide-se, cuide de quem você ama e até a nossa próxima história.